graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente com mais uma programação da Igreja Batista Central de Adoração. E hoje nós vamos celebrar o Dia da Bíblia. Uma programação toda especial, onde estaremos ministrando sobre a Palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil, todo segundo domingo de dezembro, comemora o Dia da Bíblia. E hoje nós queremos compartilhar com você a nossa comemoração. Nada tão estrondoso, simples, mas poderoso, onde falamos do poder da Palavra de Deus. A Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo fala que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, a palavra de Deus ela é poderosa. Eu estou certo que Deus vai abençoar o teu coração. Eu quero convidá-lo para permanecer conosco nos próximos 30 minutos e seja sensível como Deus pode falar com você. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela audiência e pelas intercessões. Seja bem-vindo a mais um programa da Igreja Batista Central de Adoração. Hebreus capítulo 1, versículo 1, para nós darmos início, diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora, Hebreus 1:1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A Bíblia é tão maravilhosa e tão rica. Momentos que eu pude ministrar sobre ela de maneira muito carinhosa. Me lembro uma vez que eu fiz alguns slides e coloquei habitar. E coloquei habitar sem H e eu digitando, eu sou muito mal nisso. E a minha esposa falou assim: você errou nessa palavra, habitar é com H. Eu falei: amor, deixa como tá. Deixa como tá. Eu não falei para ela, geralmente eu não converso em pregação, porque quantas vezes eu já falei sobre a pregação, chega na hora Deus fala outra coisa, então eu tenho muita dificuldade de falar o que vou pregar. Às vezes as pessoas perguntam para colocar um canto: o que você vai falar hoje, pastor? Vez ou outra eu sei, vez ou outra eu não sei. Às vezes eu tenho a ministração na terça-feira, oro sobre ela, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado outra coisa. Às vezes eu chego aqui e não tem nada, e constantemente acontece isso, irmãos. Não pensa que é fácil, não. Mas eu me lembro algumas vezes que eu preguei sobre a palavra de Deus nesse sentido, e uma das vezes eu coloquei habitar, e habitar, aí depois aqui no culto ela teve o discernimento, a interpretação. Habitar era a abreviação, alguns vão lembrar aqui, a Bíblia tem a resposta. Então a Bíblia tem a resposta. O que quer que você queira saber, Deus tem uma palavra para você na palavra de Deus, na Bíblia. É interessante, né? A Bíblia é como se fosse um manual. Manual realmente, Deus fez o homem. Não tem, quando você compra uma geladeira, você não vem com manual? Compra um eletrodoméstico, não vem com manual? Quando, meu irmão, você veio ao mundo, tem um manual. Se você seguir direitinho, vai funcionar bem, vai durar para sempre. Mas se você colocar uma geladeira 110, 120, você vai queimar. E se você forçar muito um carro, né? Enche aí, durante um tempo vai aguentar, porque é um Volkswagen. Mas se coloca aí 15 pessoas, vai subir no morro todo dia, você vai estourar o motor. Se você esquecer de pôr água no radiador, né? Ou óleo no motor, né? Então tem um manual, assim também tem um manual do ser humano. Nós temos um manual que é a palavra de Deus, e você vai ser bem sucedido. Você vai observar isso em alguns slides aqui, né? Mas interessante que uma vez chegou um rapaz e falou assim: olha, eu vou achar o meu nome na Bíblia. Aí o outro jovem que era conhecedor da Bíblia, leu a Bíblia toda, falou assim: mas rapaz, teu nome não está na Bíblia não. Falou: não, eu vou achar o meu nome na Bíblia. A Bíblia não tem tudo que a gente quer, eu vou achar meu nome na Bíblia. E aí o outro falou assim: você não vai achar, o teu nome não está na Bíblia. Então eu vou para casa, eu vou ler a Bíblia até achar, quando eu achar eu vou te procurar. Aí o rapaz apareceu lá todo contente: achei. Achou o quê? Achei meu nome na Bíblia. Onde é que está teu nome na Bíblia? O nome do rapaz era Darcy. E aí ele abriu lá e falou assim: aqui ó, pedi, Darcy vos dá. Então tem esse risco também das pessoas quererem achar as coisas na Bíblia e dar um jeito de achar as coisas na Bíblia também. Tem que tomar cuidado, porque tudo que você quer você acaba achando, né? A preocupação também é interpretar a palavra de Deus, né? Interpretar geralmente
o inimigo vai te perseguir bastante se você aprontou muito no mundo. Aí quando você se converte, aquele pessoal vai te perseguir durante um tempo. E diz que aconteceu isso com um cangaceiro, né? O camarada, ele matou tanta gente. Aí quando de repente ele se converteu, mas se converteu mesmo. O pessoal soube que ele se converteu a ponto de dar o outro lado da face. O pessoal montou uma emboscada, montou uma tocaia para ele, né? Pegou ele na vinda da igreja, de um culto fervoroso. E aí deram uns tapas nele, né? Vamos ver se ele é crente mesmo. Foi lá, encheu a cara dele de cola brinco, de bolacha. Aí ele bateu de um lado, aí ele lembrou do texto, quando você bater no rosto, dá o outro lado, né? Ele pegou e virou o rosto também. Não, pode bater aqui de novo. Aí os caras batiam do lado, batiam do outro. Né? Aí ele lembrou desse texto também, né? Pedi abrir-se vosar. Ele puxou uma baioneta, cortou os caras todinho. Abrir-se vosar. Então, bater, abrir-se vosar. Então, tem que tomar cuidado com essa interpretação, porque ele lembrou, puxa, bater, abrir-se vosar, hein? Enfiou a peixeira no outro, rasgou outro no meio. Tomar muito cuidado. A gente, com a interpretação da palavra de Deus, tem toda uma razão de ser, um carinho. Mas Deus é maravilhoso. Eu trouxe alguns dados para tentar ser mais rápido. Vamos lá. Aprender algumas coisas. Inspiração da palavra de Deus. Toda escritura é inspirada, né, por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que coisa maravilhosa. Toda a palavra de Deus, ela é útil. Ela é útil. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Vamos aprender algumas coisas também, antes de fazer algumas aplicações finais. Pode mudar. Como foi que a Bíblia chegou até nós? Escribas e maçoretas, eles eram, pode colocar o outro filho, eles eram especialistas. Os escribas, a função deles era só escrever e reproduzir. Eles tinham todo um cuidado. O judeu, o hebreu, era um documento tão extraordinário. Para começar, no original não tinham nem as vogais, para que ninguém copiasse, para que ninguém lesse. Tão santo, tão consagrado que era. A original hebraico só tem as consoantes, não tem vogais. As vogais foram colocadas mais para frente. Mas como é que se lia? Era passado o conhecimento de tempo em tempo. Então, quando você vai ver Jeová, você vai ver o tetagrama sagrado. São teta porque são 4 consoantes. Jeová são 6, 7 letras na nossa transliteração. Mas no original são 4 consoantes. Então, depois que nós colocamos as vogais, o homem colocou a vogal para que tornasse público, conhecido de todo o povo. Mas eles estavam reservados. E os escribas eram aqueles homens que copiavam, tinham um ofício de copiar os documentos, os escritos, os livros sagrados. E os maçoretas, pode colocar outro, eles eram mestres, eram intérpretes da lei. Né? Então eram homens reservados, para vocês verem o cuidado que eles tinham. A primeira Bíblia traduzida do hebraico para o grego foi a Septuaginta. A Septuaginta foram 70 escribas, 70 homens, um fiscalizando o serviço do outro, um fiscalizando para que não houvesse falha no acento, para que não houvesse falha na vírgula, na vogal, na consoante. 70 homens tiveram o zelo, o carinho, o capricho, o temor de Deus, para que não houvesse nenhum tipo de falha. Pode colocar? Bom, antes a Bíblia como livro não existia, era transmitida oralmente, cada chefe de família tinha a responsabilidade. Vocês lembram esse versículo abaixo? Né? Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás ao teu filho. É fácil decorar esse versículo. Função do pai passar o ensinamento. A Bíblia não era assim na mão de cada um. Então, naquele texto que nós lemos lá de Êxodo, eles sentavam à mesa, alguém já assistiu filmes assim, e era um ritual do mais jovem perguntar para o vovô ou para o papai: por que a gente celebra a Páscoa? Por que celebramos a ceia? Aí contava toda a história da saída do Egito, toda a história da criação, e a Bíblia era passada assim de pai para filho. Agora note os verbos aí nesse versículo. Tu as inculcarás no teu filho quando estiver andando, inculcarás, falarás assentado, andando, deitado e quando levantado. Olha lá, 4 verbos, vamos decorar assim, ó. Você vai falar assentar, andar, deitar, levantar. Assentar, andar, deitar, levantar. Assentar. Em todo o tempo. Meu irmão, porque se você não está sentado, não está levantado, não está deitado, nem é todo o tempo, meu irmão. Tu vai falar para o teu filho em todo o tempo. Nós vamos esbarrar algumas falhas no nosso tempo, porque os pais não falam mais para os filhos.
E nós temos sabido de que o Evangelho tem que ser pregado em todo o tempo, se possível com palavras. Então a nossa vida tem que falar mais alto. Nossa prática de vida, o que você faz quando você levanta? O que você faz antes de sair de casa? O que você faz quando você chega em casa? O que você faz quando você está na casa dos outros? O que você faz quando você está na igreja? O que você faz quando você está no trabalho? O que você faz quando está namorando? O que você faz quando você está na escola? É pregando a palavra o tempo todo. Então os filhos devem ver isso na vida dos pais. Me lembra de um filme que me foge o nome, vocês vão me lembrar, podem interromper a qualquer momento, que quando a mamãe está no mal de Alzheimer, está nas últimas, e o pai, aquele americanão empurrando a senhorinha lá de cadeira de roda, ele senta com o filho, pede perdão: filho, me perdoa porque eu tive tão ausente. O filho agora amadurecido, crescido, formado, já casando, na véspera de casar, o pai fala assim: filho, me perdoa porque eu tive tão ausente, eu poderia ter te ensinado tanta coisa. Aí o filho naquele filme fala para o pai: pai, você me ensinou mais do que você imagina. E o filho estava se reportando à atitude do pai, e nunca abandonar a esposa, mesmo ela velha, mesmo ela doente. Sabe quem faz isso? A palavra de Deus. Como é que chama esse filme, Marconi? Compromisso Precioso. Compromisso Precioso. Quem ensina isso? Eu acho tão interessante. Nós estamos perdendo tempo. As pessoas ficam reclamando do casamento, reclamando de situação financeira, quando está tudo na palavra. Eu me lembro muito bem, era o Lima, já dei essa aplicação algumas vezes. O Lima era um cara tipão, saradão, bonitão. Ele era mais bonito que eu. Zagueirão. Na época eu estava jogando, eu fiz essa pessoa rir, senão estava todo dormindo. Ele era bonito, né? Que eu, muito mais que eu. Ele, zagueiro da Portuguesinha aí, foi campeão algumas vezes pelo Fluminense. Foi um homem que teve dinheiro. Eu lembro ele conversando comigo e falando assim: pastor, eu tinha um sonho de consumo. Eu gastava meu dinheiro com Ferrari, comprava só carrão. Pastor, mulher não faltava para mim. Até o dia que Deus me quebrou. Poder da palavra de Deus me quebrou. E é tão interessante, algumas pessoas já me ouviram comentar isso. Eu achava lindo, porque quando Deus quebrou um homem na palavra, isso acontece com mulher também. Eu vi o Lima agarrado com a mulher dele era um guarda-roupa, com todo respeito. Se algum dia ele ouvisse essa pregação, um guarda-roupa. Era aquela pentecostal ali que nem nunca viu gilete, aquela perna. Ela era fiel, aquele cabelo nunca viu chapinha. Nunca. Mas a palavra de Deus era tão poderosa que nós víamos o Lima passeando no Gonzaga com a sua amada, agarradinho de mão dada. Ele é fiel. E só quem faz isso é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, o homem tem mania de trocar tudo. Troca sapato, troca tênis, troca carro, troca casa e troca a esposa. Se não tiver temor, se não tiver acesso, não experimentar o poder da palavra de Deus. É isso. Então, esse livro, ele faz isso. Esse livro ele foi escrito, e como é que ele foi? Olha, a igreja lá de Filipenses, nós já estudamos, a igreja de Efésios. Tinha problema com família, insubmissão a patrão, tantas dificuldades. Então, de repente, Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreve uma carta para a igreja de Efésios. Aí depois, a igreja de Coríntios tinha problema lá do filho fazendo sexo com a madrasta, problema de dons espirituais não discipulados, não doutrinados, panela dentro da igreja. As pessoas iam no culto quando Paulo pregava, outros iam no culto quando Apolo pregava. Então, quando Paulo foi usado por Deus para escrever a carta aos Coríntios, quando ele leu aquela carta, aquele poder tão extraordinário doutrinou, edificou a igreja de Coríntios. Quando a igreja de Coríntios teve dificuldades na família, eles copiaram uma cópia da carta aos Efésios e leram, e aquele escrito houve poder transformador na igreja de Coríntios, e as famílias começaram a ser restauradas. E quando a igreja de Efésios começaram a ter problema de panelinha, de meninice, de picuinha, de besteirinha, vieram aqui em Coríntios, na cidade de Coríntios, fizeram uma cópia da carta, levaram para lá. Ao ler essa carta, o poder dessa palavra doutrinou, transformou, santificou, avivou aquela igreja. Então esses livros foram escolhidos, esse era o critério de ser selecionado os livros que chamamos de canonizados, ou livros santos. Vamos tentar adiantar um pouco, né? Pode passar, filho. Era escrito em pedra. Antigamente não havia o papel, então era escrito em pedra e papiro. Mas como a pedra era pesada para o pessoal carregar, aí começaram a cultivar o couro.
Aí colocaram algumas o slide anterior, algumas varetas, enrolavam, faziam os pergaminhos. Conseguiram colocar um livro num couro. Mas o tempo foi passando, pode passar? A Bíblia completa, foi necessário 1500 anos. Olha que coisa extraordinária, pensa comigo, vem comigo. 1500 anos aproximadamente para fechar o cânon, para fechar, ser escritos 66 livros. 40, eu costumo dizer, 40 escritores, um único autor. Quem é o autor da palavra? O Espírito Santo. Agora olha que coisa interessante, épocas diferentes, 1500 anos, povos diferentes, línguas diferentes, porque tinha o hebraico, o aramaico, o grego, situações diferentes, pessoas diferentes escreveram a mesma coisa. A harmonia, a aliança, a combinação, a história, uma única história. Todos os livros falam de Jesus, todos os livros falam de redenção, todos os livros falam de um Deus. Até o livro de Esther fala subliminarmente sobre um Deus poderoso, um Deus criador, um Senhor. Então uma grande vitória aquele povo, seu povo. Vamos lá. Dois testamentos, quais são os dois testamentos? O Antigo e o Novo Testamento. Vamos lá? Bora colocar? Bíblia organizada. Pentateuco, quais são os livros do Pentateuco, irmãos? Vamos lá? Penta, 5 primeiros livros da Bíblia. Não vou falar isso com todos, que vai muito tempo. Estou de olho aqui no nosso relógio. Mas temos os livros históricos, que contam a história da formação, os reis de Israel. Tem os poéticos, os proféticos. Aí vem o Novo Testamento, os evangelhos. São quantos evangelhos, irmãos? Qual é o primeiro? Qual o primeiro livro da Bíblia? Qual o último livro da Bíblia? Qual o primeiro livro da Bíblia? Qual o último do Velho Testamento? Malaquias. Vamos lá. Vamos lá. A Bíblia imprensa, por serem muitos pergaminhos, era a verdadeira biblioteca. Então a Bíblia quer dizer biblioteca, muitos livros, muitos livros. Daí vem o nome Bíblia, biblioteca. Surge então a necessidade de juntar os livros. Isso só foi possível em Gutenberg. O autor, o criador, o inventor da imprensa, o primeiro livro impresso no mundo foi a Bíblia. Foi a Bíblia. Interessante, está com uma curiosidade, João Ferreira também, pode colocar o outro. Bom, a divisão. Os capítulos foram divididos, né, por Stephen Lang, 1227. Os versículos por Robert Satafarnos. Ele não tem, uma sugestão boa, você não tem que ler a Bíblia por capítulo. Se você esquecer os capítulos, os versículos, você vai ser muito mais abençoado. Quando você pegar uma carta, leia ela inteira, a carta inteira, não para nos capítulos. Não para. A carta não foi escrita com capítulo nem com versículo, foi colocado isso para facilitar-nos ao encontrar textos. Mas se você quer ter uma compreensão, você tem que ler direto. Por exemplo, deixa eu pegar um casal aqui, Guerreiro. Guerreiro vai escrever uma carta para Andressa, ele está longe, foi para os Estados Unidos, está lá com a Cida, lá nos Estados Unidos. Né? Aí, está lá 6 vezes, está tão apaixonado, ele está sem internet e escreve uma carta. Não tem lan house, ninguém tem. Eles estão combinados de não ter mais nem Facebook, então ele escreve carta. E ele escreve 16 cartas para Andressa. 16 páginas. E aí a Andressa pega, ela está sedenta, morrendo de sede, saudade do seu amado. Ela pega as 16 folhas, joga para o alto, pega uma e lê. É assim que você lê a Bíblia, não é? Você abre assim. É assim, né? É assim que você lê a carta, é assim que você vai ler a carta do Alexandre, ou você vai ler do início ao fim? Por que a gente lê a Bíblia assim, ó? Senhor! Por que a gente lê a Bíblia assim? Está errado. Tem que ter um carinho. Se você lê não respeitando o capítulo de versículo, você vai entender muito mais. Para encontrar, usa os capítulos e versículos, mas para ler, leia direto, não para nos capítulos. Eles estão interligados. Ninguém pega o ônibus, eu costumo falar isso na casa dos novos, ninguém pega o ônibus assim, Senhor, o primeiro que vier eu pego. Não. Por que a Bíblia tem que ser caixinha de sorte? Não, amados, leia a Bíblia seguidamente. Então os versículos e capítulos foram colocados para facilitar nossos estudos, nossos encontros. Pode colocar outro. Os livros chamados apócrifos são livros verdadeiros, são livros autênticos, mas são livros que quebram a doutrina de Deus.
Eles não são inspirados, eles foram acrescentados na Bíblia, tá aí? Deixa eu ver. Porque foram acrescentados no ano de 1546, mais de 1.200 anos depois que a Bíblia já estava completa. Esses livros são históricos, mas não têm origem e têm conteúdo incerto. Mas viveu Macabeus, a Judite viveu, o Tobias viveu. Mas eles tinham ensinamento errado, vida errada. Nós não temos falha de vida? Pedro não tinha? Então os ensinos deles são errados. No livro de Macabeus, o Tobias pai, antes de morrer, fala para o Tobias filho assim: meu filho, venha cá, eu quero te abençoar, quero te dar uns conselhos. Aí o Tobias filho chega para o Tobias pai, na hora que está para morrer, e Tobias pai fala assim para o filho: meu filho, você nunca deixe de dar esmola, porque só assim você vai garantir a tua salvação. Então não tem concordância. A Bíblia, ela se completa, ela se interpreta por si só. Então esses livros apócrifos, que não foram canonizados, esse é o termo utilizado, eles são incertos, doutrinas duvidosas. São verdadeiros, histórias que ocorreram, ótimos de leitura e de pesquisas, mas não são bons para ser utilizados de púlpito, porque não tem poder de Deus. Vamos lá? As escrituras sagradas foram perseguidas por muito tempo, até mesmo destruídas muitas vezes, mas foi preservada por Deus, e hoje temos nas mãos a Bíblia toda organizada de fácil acesso. Vamos colocar? Olha o João aí, esse padre. Devemos dar honra que tem honra, né? A Deus toda a honra e toda a glória, mas esse padre foi corajoso. Foi ele que nos deu aí a Bíblia, ó. Nasceu em Portugal, ninguém sabia que era português, né? Olha, só olhar o Almeida, gente. Só olhar o Almeida lá. Em Portugal, 1628, se converteu com 14 anos, terminou a tradução do Novo Testamento em 664, por isso foi condenado pelo Papa. Ele traduziu a Bíblia, o Papa condenou. Porque enquanto o povo é ignorante, é de fácil condução, é de fácil enganação. É por isso que você não pode ser ignorante, você tem que vir em escola bíblica. Questione a palavra, discute a palavra. Irmãos, para. Quanto mais ignorante você for, mais conduzido, mais fácil conduzir você será. Então o Papa queria que o povo fosse ignorante, como o tempo do militarismo no Brasil. E esse homem traduziu a Bíblia, por isso foi condenado. Morreu em 691, enquanto traduziu o último capítulo de Ezequiel. Seu amigo Jacobus aí completou a tradução. Pode colocar? Olha o jeitão de Bíblia aí. Quem tem Bíblia aqui no celular, largue a mão. Quem tem Bíblia aqui no computador, levanta a mão. Quem vê pregação pela televisão aqui, o apóstolo lá, Valdomiro, levanta a mão. Tá vendo? TV CA que vê, né? Todo mundo aí, ó, mão. Tá vendo? Pode colocar aí, tá vendo? Nunca a Bíblia foi tão fácil de ser encontrada como nos dias atuais. Não perguntes em teu coração quem subirá até o céu, porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Ok, uma maneira gostosa de se pregar. Quem tem uma Bíblia dessa aí, capa preta, ladinho vermelho? Quem tem? Que bacana, né? O preto simboliza o pecado, o vermelho o sangue de Jesus, e a parte branca, coração purificado pelo sangue de Jesus. Só uma curiosidade para colocar. Vamos passar aplicações agora, tá bom? Em obediência ao mandato de Jesus, precisamos examinar as Escrituras, manejar bem a palavra da verdade, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para quem come, assim também ocorre com a palavra da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual enviei. A palavra de Deus nunca volta vazia. Vamos aplicar. Pode colocar, né? Paulo fala: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Não é o poder de Deus. Que poder é esse que eu posso levar? Que poder é esse que eu posso ter para mim? Então, meu filho pode colocar aí. Ele gera vida espiritual. Os irmãos podem ler esse versículo. Como foi que Jesus venceu ali Satanás? Está escrito, está escrito, está escrito. Nunca diga, olha, nunca no aconselhamento ou no evangelismo diga, eu senti. Repreenda isso, diga, está escrito. Não diga, eu senti.
Eu tive uma experiência. A experiência é muito boa para ilustrar. Mas antes de dizer a tua experiência, diga pelo menos 10 vezes. Está escrito. Porque a nossa experiência não tem poder nenhum. O poder está na palavra de Deus. Está escrito que Jesus disse para Satanás e venceu Satanás lá no campo de batalha. Vamos, outro texto. Ele instrui em problemas diferentes. Olha lá. Soluções. Meu irmão, você já teve dificuldade na sua vida? Pelo amor de Deus. Ela dá direção. Olha, Deus vai te dar direção. Ai, Senhor, eu não sei nem se namoro, se não namoro. Ai, Senhor, ele até que é bonitinho. Aí você abre a palavra lá e fala assim. A palavra está falando assim, olha, ele tem que ser santo. Ele tem que ser consagrado. Ele tem que ser um bom filho. Tem que ser de oração. Ai, Senhor, obrigado, ele não é para mim. Ela dá, olha lá. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia meu caminho. Meu irmão, minha irmã, não cai no poço, não cai no abismo. Ela ilumina o teu caminho, não dá fora de jeito nenhum. Olha lá, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria. Aconselhamento tem que ser bíblico. Eu tenho a Deus em contar nas nossas experiências, mas tem uma experiência que para mim é um chaveirinho e eu amo tanta pessoa, eu nunca vou esquecer. Porque quando essa pessoa recebeu essa vitória, eu fui mais abençoado. Porque quando alguém morre, eu morro junto, mas quando alguém vive, eu vivo junto também, pessoal. E eu estava fazendo um ano de aconselhamento na igreja lá em São Paulo, que a Priscila e o Fábio pagaram para mim, na Igreja Batista da Califórnia, estudando no Newton. Nós estudamos sobre aconselhamento. E eu vi alguns casos sobre síndrome do pânico, que a ciência leva 5, 10, 15 anos para a pessoa ter algum tipo de melhora. E nós tínhamos uma jovem aqui que já estava muito mal. A pressão dela oscilava muito, balão de oxigênio, medo de sair à rua, tanto lixo na vida dessa jovem. E foram 3 meses de escola bíblica dominical. Eu orando com ela, ela ficou curada. Foram 3 meses de escola bíblica dominical. E ela ficou curada, orando com ela. Sabe, a palavra de Deus, ela contesta, ela desafia qualquer tipo de diagnóstico científico. E as pessoas não valorizam, por isso que muitos morreram pela palavra. Bom, pessoal, é isso aí. Que maravilhoso, né? Podemos ter a palavra de Deus, a palavra que nos revela o Deus Criador, o Senhor das nossas vidas, o Deus do Universo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela tem resposta, ela nos ensina, ela cuida de cada um de nós. Queridos, medite na palavra do Senhor, medite verdadeiramente. Vocês observaram aí, Josué 1:8, não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que em tudo te vá bem. Então só assim farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Busque na palavra, medite na palavra. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele se revela aos seus filhos. Que prazer, que privilégio. Para cada um de nós, podemos ter um Deus que nos ama ao ponto de se relacionar, de se revelar. Nós não somos dignos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa bênção, por essa vitória. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Deus, obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu carinho, pela maneira como o Senhor a nós se revela. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é pão, é alimento, é cura, é promessa e é vitória. Obrigado, Deus. Querido Deus, eu quero, além de adorar o Teu nome pela Tua palavra, pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe as vidas que nos assistem, para que possam encontrar na Tua palavra a paz, a alegria, o gozo, a esperança e a cura que tanto necessitam. Seja na vida de cada um daqueles que nos assistem nessa hora. Abençoa assim cada família, cada lar, cada ministério.
Desta forma eu oro, poderoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados, e até a próxima programação, em nome de Jesus. Amém.